Desculpem a anotação tão sucinta, mas é que eu realmente não tinha muito o que dizer aqui sobre o Sr. Holmes. Se vocês tiverem, por favor, adicionem, porque eu vejo que foi só uma introdução. Kardec vai continuar abordando nas próximas edições. O Sr. Holmes foi um médium de efeitos físicos. Ele faz uma introdução, Kardec, né, faz uma introdução sobre ele para contar quem foi ele, por que que ele poderia ser uma pessoa honesta, né, que dava para acreditar que o que ele estava fazendo ali não era só para pregar peça nos outros, e que ele tinha alguns fenômenos já acontecidos ali que demonstrava que realmente ele tinha essa capacidade, né? E que ele teve um papel também muito importante, né, vindo para a França, porque os fenômenos físicos, eles têm também o papel de convencer as pessoas. A gente não deve querer utilizar como que eu vou dizer, né? Mas assim, a gente não deve se basear apenas neles para querer convencer uma outra pessoa. Porque a pessoa que não quer acreditar, ela não vai acreditar, ela vai falar que é a imaginação da cabeça dela. Mas o fato é que quando acontece conosco e quando a gente está talvez no ponto de entender, eles muitas vezes vêm para isso, né? Para chamar a nossa atenção para esse lado. Alguém adiciona alguma coisa melhor aí? Bom, tem aquela velha frase, né? Se Jesus não tivesse feito milagres, ninguém daria bola para o discurso dele, né? Então acontece no espiritismo também. Se não acontece a fenomenologia, não teria atraído, eu particularmente acredito que não teria atraído. Eu comecei com alguns fenômenos mediúnicos particulares, já logo na infância, e demorei para encontrar o espiritismo, né? Eu fui ler o Livro dos Espíritos, eu acho que já tinha uns 27, 28 anos. Foi um livro assim que eu acho que mudou a minha vida, se divide em duas, antes e depois dos Espíritos, para ter uma ideia, né? E claro que o que eu buscava era entender o que acontecia, né? E assim como tem muita gente. Só que quem não tem fenômeno mediúnico nenhum, para acreditar não deve ser fácil, sabe? Eu me ponho no lugar da pessoa, não deve ser tão fácil. Sim. Então, casos tipo o Sr. Holmes ali, eu acho que foram muito importantes, principalmente para o início, né? Tentar entender como é que o Sr. Holmes magnetizava as coisas, né? Não ficou bem claro para mim se os objetos se moviam, se era através da vontade dele ou se era a vontade de espírito, tá? Porque aí teria uma coisa muito rara, né? Um espírito retirar seu fluido, magnetizar um objeto e mexer ele, isso aí, apesar de eu ter visto poucas vezes isso, é mais fácil de entender. Agora, uma pessoa tanto encarnada, né, que a gente chama de alma, doar seu próprio fluido, magnetizar um objeto e mexer à sua vontade, deve ter tido bem poucos casos disso, né? Então, pelo que eu entendo, o Dr. Home, que eu acho que se pronuncia Home, não sei se é em inglês ou se isso aí é francês. É Home de inglês? Home de inglês. Certo. Eu acredito que ele devia mexer os objetos com a mercê de sua vontade. Era muito raro. Tem uma opositora do espiritismo, que é a Madame Blavatsky, que ela também mexia objetos sob a vontade dela, né? Talvez a explicação que ela desse para o fenômeno não fosse tão boa como a de Kardec, mas ela conseguia mover, né? Ela tocava piano olhando para ele, então só olhando, né? Então, muito legal. Um fato interessante da época é que o Sr. Holmes não era de fato um senhor, ele tinha apenas 24 anos
É que naquela época, né, depois da maioridade, chamava-se todo mundo de senhor, né? Ele só tinha 24 anos. Uma família tradicional de lá, né? Inventar, né, efeitos para ficar famoso. Muito pelo contrário, ele era uma pessoa humilde, discreta, que não queria fazer alarde sobre a mediunidade dele. Sim. É isso aí. Muito legal. Isso é uma coisa que a gente... Mas ele era... Pode falar. Desculpa. Mas ele era icônico na época, tanto que nos livros do Bozano, ele aparece, pelo menos no que eu estou lendo, ele aparece muito lá. E ele chegava e as coisas aconteciam. Era tipo, sei lá, um fenômeno. Parece que a irmã dele também era, como é que fala? Também médium. E ele fazia as coisas aparecerem, todo mundo queria, assim, que ele estivesse participando da reunião, porque realmente acontecia quando ele estava. Legal. Um fenômeno de transporte, fenômeno de desmaterialização e materialização também. Não era só levantar e cair e levantar as coisas e tal. Sim. É interessante ele. Um cara icônico. Bom, tentar acelerar, mas só para, de novo, leiam, quem não leu, aquele livro O Espiritismo e as Manifestações Supranormais, porque antes das Irmãs Fox teve um caso muito, muito interessante, 2, principalmente nos Estados Unidos, que era justamente para trazer a atenção com relação a isso. Os médiums, a família, né, que deu lugar a isso, sofreu, foi perseguida, era uma época muito complicada. Mas eles promoviam coisas ali dentro de, assim, de você ficar, caramba, os bichos eram bons. Então, é bem interessante. A gente vai acabar voltando a falar sobre isso, né?